Bom dia a todos vocês, amigos. Bom dia aos nossos amigos internautas que estão com a gente também, vibrando, orando, nos vendo, nos assistindo, aprendendo conosco. Tem uma casa que sempre me convida para fazer um estudo lá. Eu acho tão engraçado que a pessoa que não me convida fala assim: você tem condições de vir aqui e dividir um estudo com a gente? Ai, meu Deus, que coisa maravilhosa, porque aí não é mais palestrante, né? Eu falava ontem que eu não sou mais palestrante. Eu sou uma estudante que divide um estudo com vocês. E eu acho legal porque a gente sempre vai vendo que a gente vai falando de temas pertinentes a nós e que a gente precisa ouvir mais. E Marisa me convidou, então, para fazer 2 palestras, ontem e hoje. E ela quer logo o título, né? Que ela não é nem boba. Aí ela falou assim... Falei, Marisa, eu vou falar assim, sobre aflitos, porém bem-aventurados. Mas eu já tinha dado o tema com um mês de antecedência. Aí veio um rapaz e falou sobre aflições, exatamente esse capítulo, há uns 15, 20 dias atrás. Aí, no meio da semana, a Alexandra vem dar uma palestra e toca também na aflição, na dor, no sofrimento. Eu digo, meu Deus, eu vou falar o que mais? Marisa, eu estou aflita, eu não quero mais dar essa palestra, vou mudar o tema. E Marisa, não, Marisa, por favor, eu vou mudar, porque já falaram tudo, como é que eu vou lá falar uma coisa que já falaram? Aí, iluminada por Jesus, ela disse assim para eu, aflita, ela disse assim, Cléia, presta atenção, veja aí. Jesus está há 2019 anos falando as mesmas coisas com a gente não aprendeu. Então, se é preciso repetir, é porque nós estamos precisando ouvir. Então, minha gente, se vocês gostam de repetição, gostam de dose dupla, né? 1, 2, 3, então vai aí de novo, vamos falar daquilo que nos aflige. E não é muito fácil falar de aflição, né? Porque quase ninguém passa, né? Quase ninguém passa um pouquinho de aflição. Eu ontem não fui muito feliz com isso, hoje espero ser. Senão, hoje eu não estou tão aflita como ontem, né? Graças a Deus. As nossas reflexões hoje, nosso estudo é baseado no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E Jesus vai nos dizer, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas quando Kardec colocou o Evangelho dividido em partes, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele transforma em bem-aventurados aflitos. Porque eu acho que ele entendeu que era muito maior do que chorar. Eu acho que ele entendeu que as aflições eram muito... Era um termo que abrigava, né, que abarcava muito mais das nossas dores. E o mais interessante é que, assim, você vai vendo no Evangelho, bem-aventurados isso, bem-aventurados aquilo, mas quando ele fala bem-aventurados aflitos, o outro capítulo é Cristo Consolador. E não é à toa, né, que Kardec foi iluminado para nos trazer dessa forma. Então, ele está explicando o porquê das dores, como devemos enfrentar as nossas dores, como devemos entender as nossas dores, mas depois ele entra com Cristo Consolador. Talvez a minha palestra devesse ser o Cristo Consolador, né, minha gente? Mas vamos falar aí, porque eu tenho certeza que vai aparecer alguém para o Cristo Consolador. Não sei fazer coraçãozinho com a mão, não, mas aí o rapaz já mandou um coraçãozinho ali para mim. Pois bem, então, quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria. Mas será que será sempre bem-aventurado todos os aflitos? Como é que a gente entende isso? Será que todos os aflitos são bem-aventurados? Aí ele diz assim, poucos sofrem bem. Poucos sofrem bem. Sofrer bem é uma coisa bem estranha, né? Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Bom, então ele está dando ali logo a receita. As provas têm que ser bem suportadas. Mas, convenhamos, numa hora de uma aflição, você vai lembrar que a prova tem que ser bem suportada? É muito complicado a gente trazer isso à memória. Por isso que a gente está trazendo de novo o capítulo 5, né? E quando chegar em casa a gente lê o 6.
Então, gente, está ali dizendo, ó, as provas têm que ser bem suportadas. O que quer dizer, então, uma prova bem suportada? Resignação. Resignação não é resistência, é resignação. E o que é resignação? De acordo com o Aurélio, ele vai nos dizer que é a submissão paciente aos sofrimentos da vida. Ah, mas aí ficou mais complicado. Porque você sofrer e enfrentar as coisas com paciência não é muito fácil. Essa semana eu cheguei numa casa para limpar e a casa tem 4 banheiros. E tinha pouco papel toalha. Aí já sabe, né? O estresse. Mas como é que a pessoa não compra papel toalha para limpar a casa? Já reclamei logo de cara, fiquei chateada. Fiz o balde subir lá para o 2º andar, uma casa com 2 andares. Quando eu coloquei o balde em cima, que eu tirei o papel, eu coloquei o papel, puf, caiu dentro do vaso sanitário. Ou seja, o que estava ruim ficou um pouquinho pior. Aí eu dei uma risada, né? Tinha que ser. Vamos falar de aflição, né? Cadê a resignação, criatura? Foi pro vaso abaixo a resignação, né? E eu disse, olha, tá vendo? Veja como a vida vai afunilando um pouquinho as coisas para que você enxergue as coisas melhor. Então, vamos lá, vamos procurar uma solução para isso aqui. Porque tem. Mas o legal disso é que eu fiquei pensando assim que para a gente ter resignação diante de alguma, a gente precisa entender. Porque quando a gente entende as coisas, a gente diz assim, ficou mais fácil. Agora eu já sei. Agora, mas a gente precisa entender. Se não tiver entendimento, fica complicado. Por isso que o Consolador vem nos ensinar por quê e como suportar as nossas aflições, como vencer as nossas aflições. Então, veja só, bem-aventurados os aflitos, portanto, pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança, a submissão à vontade de Deus. Porque eles terão centuplicadas alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Bem, então, compensação por aflição não é aqui. Jesus está lá dizendo, ó, o Evangelho está dizendo, né? As alegrias que lhes faltam na terra. Porque após o trabalho virá o repouso. É a melhor parte, né? Depois do trabalho virá o repouso. Então, veja só. Vamos aprendendo a lidar com as nossas dores, com as nossas aflições, sabendo que as compensações não são aqui. Mas ó, não conforta muito essa história, né, de receber lá no céu as coisas, né, ou no mundo espiritual as coisas. Mas não tem jeito, porque a gente vive num planeta repleto de dor. A gente vive num planeta de provas e expiações, então a gente convive com isso. É aquela história, se você põe na mesa laranja, banana e abacaxi, só tem laranja, banana e abacaxi, não tem pêssego, não tem morango. É com aquilo que você vai ter que lidar. O morango e as outras coisas, o sorvete, virá depois, para a salada ficar completa. Então a gente pergunta assim, por que tanto sofrimento ao nosso redor? Por que uns nascem na miséria, outros na opulência, né? Por que uns dão certo? Não, quer dizer, há alguma utilidade nas aflições? Será que há alguma utilidade nas aflições? Eu li esse livro aí, Porque Comigo? Eu li audiobook, é bem interessante. E ele vai mostrando como que a vida caminha e como Deus é maravilhoso. No fim dessa palestra, a gente vai ver como Deus é maravilhoso. A gente já sabe, né? A gente vai só comprovar. Então, as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. Se eu sofro, tem uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Deus encaminhou os homens na compreensão dessas causas pelo ensino de Jesus. E hoje, considerando-os suficientemente maduros para compreendê-las, revela por completo através do Espiritismo. Olha que bênção. Porque até então não tinha uma explicação para as nossas aflições. Então a gente se revolta, então a gente fica reclamando o tempo todo, porque eu não entendo a minha aflição. Tem uma freira chamada Ayla Pinheiro. Ela dá muitas palestras. E é bem interessante que ela fala assim. Para vocês espíritas, ela fala muito para o público espírita também, para muitos públicos e também o espírita. Para vocês espíritas é mais fácil entender essas coisas.
Porque vocês sabem, né? Vocês acreditam na imortalidade da alma, vocês acreditam em reencarnação, então as coisas ficam mais fáceis. Não é que é? Não é que é? A gente vai entendendo o porquê das aflições, porque o Consolador vai nos explicando. E existem 5 princípios, assim, vamos dizer, né, que a gente precisa entender e introjetar, que são os princípios básicos da doutrina espírita, para que a gente entenda o processo da aflição, do sofrimento e da dor. Se você tirar um desses princípios, você não compreende a totalidade. Primeiro é Deus. A gente vai dar uma pincelada de cada um bem rapidamente. Depois, comunicabilidade dos espíritos. Nós vamos ver depois a imortalidade da alma. Vamos ver reencarnação e evolução. Se você não tiver uma noção, uma compreensão disso aí, e tentar retirar algum, você não vai compreender a aflição. Porque tudo tem um propósito do nosso Criador. Não existe mulheres meia grávidas. Ou é grávida ou não é, né? Como diz o Renato Gaúcho, né? Então, se você tira ali, não é meio, é o completo, é tudo. Aí eu fiquei pensando assim, bom, não vai dar para chegar lá, explicar tudo. E todo mundo, a gente que frequenta, principalmente o KSSF, já tem muitas noções dessas coisas. Falei, eu tenho que levar um jeito bem assim diferente para a gente poder entender um pouco isso. Então, eu juntei a música com uma fala de uma pessoa incrédula nesses princípios, para a gente tentar entender um pouco o que é isso aqui, uma noção mais assim alegre disso aí. Vamos ver. Tem que apertar de novo, Galto, aqui? Não, eu não consigo esquecer. Foram muitos anos juntos, a gente viveu tanta coisa legal. Era uma pessoa muito presente na minha vida, ocupava muito espaço. Agora ficou esse buraco enorme. Como é que pode a gente acabar assim de uma maneira tão de repente? Não dá para entender. Eu não entendo, Vera. Realmente eu não entendo. Quando a gente morre, quase nada muda. A vida continua, só que é do corpo pra fora. Se alguém que te amava partiu pra outras alturas, tá te amando até agora. Ah, tá, Vera, para com essa história. Você sabe que eu não acredito nisso. Morrer acabou, só resta enterrar e pronto. Alguma coisa acontece quando para o coração. E não pense que é ser enterrado debaixo do chão. Eu quando cheguei por aqui, então entendi que o corpo não passa apenas de um instrumento, que a vida na terra é só um breve momento. Que espírito? Isso é fantasia. Espírito não existe. Essa gente que ainda insiste, dizendo que a gente não existe. Depois tudo desencarnada, quebra a cara, fica passada. Não, eu não vou sair de casa. Eu não tô querendo sair, não tô querendo conhecer mais ninguém. Eu tô melhor sozinho. Ô balancê, balancê, não pense só em você. Tem mais gente na roda, é pra conviver. Pra isso que tu foi nascer. Eu sei que você é minha amiga, tá querendo me ajudar, mas esse sofrimento todo só me faz pensar por que a gente nasce afinal. Deus fez o mar, Deus fez o sol, Deus fez a terra pra gente se melhorar. Ser feliz é questão de seguir o que dizem Jesus. Perdoe os seus inimigos, é meu próximo como ama você. Como você quer que eu acredite que aquele corpo que eu vi lá deitado, sem se mexer, ainda tem vida? Como assim um corpo, Vera? O que é um corpo? Esse corpo sou eu. O corpo é só um barco pro espírito navegar, no mar da vida velejar. Tudo que se aprende quando do lado de cá. Vamos pra experimentar, e
Tudo é muito bom quando se faz o bem. É só viver em paz, não maltratar ninguém. Ah, é? Quer dizer que morrer é igual dormir. Só que tem uma pequena diferença, tá bom? Quando eu durmo, eu acordo. Mas durante a madrugada, a alma sai do corpo desdobrada. Você acha que isso tudo que eu tô sentindo vai passar? Vera, você acredita que a vida do meu amor não acabou? Pode deixar que eu te digo, pra que a dor se desfaça. A gente vai e volta, a morte é só uma porta. Sempre que alguém me pergunta se a minha vida acabou, eu respondo: nem morta. Tá bom, Vera, obrigado. Mas realmente eu não acredito nisso. A não ser que um dia eu veja o espírito com meus próprios olhos. Tô bem aqui, tô bem aqui. Tu é médium vidente, eu tô bem aqui. Tô bem aqui, tô bem aqui. Socorro! Se tu é médium vidente, pode me ver aqui. Achei que eles explicaram assim, bem legal, né? O princípio de imortalidade, né? O que a gente veio fazer aqui, se relacionar e amar, que a gente não morre, né? Que a gente tá bem aqui. Então eu falei assim, olha, foi legal porque ele explicou assim de uma forma bem animada os 5 princípios que a gente estava falando, né? Então, o princípio primeiro de que nós falamos é Deus. E Deus, sendo soberanamente justo e bom, você acha que Deus ia querer que os filhos dele sofressem? Porque nós não queremos que os nossos filhos sofram, que os nossos amores sofram. Imagine Deus, ele não vai querer nunca isso pra gente. Mas como é que Deus, sendo soberanamente justo e bom, eu sofro? A gente sabe que justo é uma palavra muito forte, né? Que está se referindo a Deus, a equidade, a razão, que observa o direito, é legítimo, que bom é misericórdia, é indulgência, magnânimo, caridoso. Então, isso é Deus. Isso é Deus. Então, a providencial sabedoria, isso está no nosso evangelho, viu, gente? A nossa palestra é bem baseada lá hoje, porque a gente não tive como sair de lá. A providencial sabedoria das leis divinas se revela nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, não permitindo essa sabedoria que se duvide de sua justiça, nem de sua bondade. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou por parcialidade. Então, se sofro, tem porquê, e se eu sofro, não é porque Deus quis. Que tipo de amor é esse, não é? Então, eu fiquei pensando assim, bom, então como é que essas coisas realmente se processam? E quem vai nos dizer isso é a Gênesis. O céu e o inferno vai nos dizer o seguinte: a misericórdia de Deus é, sem dúvida, infinita, mas não é cega. Então, o culpado, ele coloca o culpado, eu vou colocar o equivocado, o errado, como vocês acharem melhor, que ela perdoou, que a misericórdia perdoou, não está dispensado de satisfazer a justiça, passando pelas consequências de sua falta. Olha que legal. Ele é bondoso, ele é soberano, ele é justo, mas ele não é cego. Então, se nós nos submetemos à justiça humana e nós estamos sempre tendo que estar quite com a justiça humana, Deus não vai ficar cego. Então, você erra, eu erro, então vamos ter que corrigir o erro. Então, as aflições, longe de ser algo tão ruim, a gente pode pensar, puxa, que legal, é uma oportunidade de corrigir, de me melhorar e de fazer certo o que fiz errado, né? Então, por misericórdia infinita, é necessário entender que Deus é inexorável, deixando sempre aberta ao culpado, ao equivocado, a porta ao retorno do bem. Fiz errado, não deu certo, vou voltar para fazer. Então, a gente tem 2 maneiras de encarar as nossas aflições: passado e presente. E ele nos concede exatamente a reencarnação para o nosso despertamento, né? Tudo que sai da mão de Deus conduz latentes valores morais. E o tempo encarregar-se-á de formar meios e angariar métodos de acordar as almas para que elas sintam suas necessidades de progredir e amar. Então, veja, reencarnação é exatamente essa oportunidade de nos educarmos, de aprendermos
e de fazermos melhor as nossas lições. Muitas vezes o que o tempo coloca diante de nós, que nós chamamos de aflições, não é muito fácil de a gente aceitar, de conviver, de resolver, mas são essas ferramentas, são os métodos que ele coloca para que a gente possa acordar. Quando às vezes nós estamos no fundo profundo, principalmente no final de semana, que o despertador toca. Você tem vontade de arrebentar com ele, não é? Você está no sono gostoso, ele acorda você. Mas quando o despertador nos acorda durante a semana, ele acorda para que a gente possa abrir os olhos e começar o nosso dia, as nossas atividades. Então, o despertador é ruim? Não, ele nos desperta para a nossa realidade. Então, os métodos que vêm sempre através, não tem que necessariamente, mas quando vem, na maioria vem com as aflições, são para nos acordar. Ah, mas espera aí, Cléa. E você vai dizer que eu enfrentar uma aflição para me acordar? É. São as ferramentas que são colocadas no nosso caminho. Então, todos os espíritos tendem para a perfeição. E Deus lhe faculta os meios de alcançá-la, proporcionando provações na vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, assim, será que se eu pensar que a aflição que eu estou passando no momento, a dificuldade, não é exatamente o que eu estou precisando para que eu melhore, para que eu aprenda, para que eu depure, para que eu tenha outros olhos diante daquilo? Então, por que eu vou ser tão resistente àquilo? Será que o que a vida pede não é exatamente um outro olhar, compreendendo os 5 pontos básicos da doutrina e entender essa oportunidade através do sofrimento como uma oportunidade de crescimento? Porque nunca é punição. Nunca é punição. É sempre a gente errando e tendo a oportunidade de fazer tudo de novo. Eu vi uma psicóloga essa semana, psiquiatra, falando que ela tem um problema seríssimo de dislexia, que é na forma de escrever a troca, de organizar as ideias. Mas a ideia que ela tinha das coisas era muito boa. Era muito legal. Então, assim, a essência era boa. Mas ela não sabia juntar por conta de uma deficiência que ela veio nessa vida. Mas ela ficava incomodada até um professor dizer para ela assim: olha, fulana, por que você não escreve um livro? Você fala tão belo. Você é louco. Eu tenho dislexia, como é que eu vou escrever um livro? Ela já escreveu 14, hein? 14. Aí ela disse assim: não posso, eu tenho dislexia. Ele falou assim: mas qual é o problema? Não, eu não consigo organizar as ideias, as letras, os números. Ele falou assim para ela: mas você se esqueceu que tem um corretor de texto? Nossa, na hora que ele falou aquilo para aquela mulher, que eu ouvi ela falando aquilo me deu uma paz, gente, porque eu ainda faço tudo errado. Eu misturo números e letras, eu faço uma confusão com as minhas aflições, mas tem o corretor de texto. Olha que legal! E depois que ela aprendeu a importância do corretor de texto, ela começou a escrever livros. 14! Então, eu fiquei pensando, eu trouxe isso para a realidade minha, do dia a dia. Sempre que a aflição chega, sempre que eu me descabelo, eu penso, tem um corretor de texto. Duplo. Duplo, hein? O de agora, porque eu posso respirar, pensar e pedir a Jesus que me ajude. E se não fiz bem feito, o corretor de texto vai vir na outra e eu vou fazer melhor. Então, tem saída. O mestre, o Criador nosso, Deus do universo, nos trouxe o corretor de texto com as reencarnações nossas. Um dia, quando nós entrarmos no reino de Deus, que não precisarmos mais reencarnar, que seremos, então, luz, espírito de luz, a gente não vai precisar mais do corretor de texto. Mas, enquanto ainda nós estamos buscando o reino de Deus dentro de nós, nós vamos precisar do corretor de texto. Porque está tudo aqui. É nós que não sabemos ainda como vir à tona. A essência, lembra que ela dizia? Na essência ela era boa, ela tinha boa ideia, mas ela não sabia juntar aquilo ali. É isso aí. Quando nós juntarmos isso aí, nós alcançamos o reino que está dentro de nós, acessamos este reino. Então, Deus é bom o tempo todo.
Se sofro, se tenho aflições, eu não posso nunca dizer Deus se esqueceu de mim, Deus não é justo, Deus não me ama, de forma alguma. As causas das aflições devem ser procuradas tanto no presente, na atual encarnação, como numa existência passada. E devemos partir do princípio que elas são justas. Se assim não pensarmos, poderemos cair no erro de jogar a culpa nos outros ou em Deus. Então, eu sei que às vezes é complicado para a gente dizer, puxa, mas eu estou sofrendo, eu não vejo agora o motivo da minha aflição, do meu sofrimento. Mas aí o Evangelho está dizendo, ó, se não é da agora, você pode ter conquistado isso, angariado isso lá atrás. Sim, mas eu não sei o que foi que eu fiz. Graças a Deus que foi dançado sobre você um véu do esquecimento, porque às vezes, realmente, na maioria de nós não temos condições de acessar esse passado e conviver bem no nosso presente com essa aflição. Então, nunca podemos dizer que o que passamos, o que estamos passando, não é justo. Porque, se assim dissermos, estamos desmentindo Deus e todas as oportunidades que Ele nos deu de aprender na atual encarnação. E no mundo maior, Calderaro vai dizer que cada situação a que somos conduzidos é portadora de ocultos ensinamentos para o nosso bem. Os desígnios superiores jamais nos propõem questões de que não necessitamos na arena das circunstâncias. Então, se nós que amamos os nossos filhos não vamos propor aos nossos filhos nada que eles não possam lhe dar, imagine Deus. A providência divina, os desígnios superiores jamais nos darão além das nossas forças. Muito embora a gente diga, eu não tenho força para fazer isso, eu não tenho força para fazer aquilo, mas nós estamos... Está tudo perfeito. Está tudo perfeito. Se não tem perfeição é porque eu não estou conseguindo entender ainda a minha dor e lidar melhor com ela. Então, ele vai dizer assim, que remontando as fontes dos males terrenos, reconhece-se que muitas são as consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que sofrem. Bom, ele está falando das aflições atuais. Quais são as causas das nossas aflições atuais? Ele está dizendo ali, ó, reconhece-se que muitos são as consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que sofrem. Ainda ontem eu vi um quadrinho de uma cobra que entrou numa serralharia e tinha um serrote no chão. E quando ela passou, o serrote feriu a cobra. E ela, com raiva, o que ela fez? Se enrolou no serrote. Vocês estão com pena da cobra ou do serrote, gente? Me diga. Se enrolou no serrote. E quanto mais ela se enrolava no serrote, mais ela se feria. O que ela fazia? Mais ela tinha raiva e mais força ela enrolava o serrote. O que aconteceu com essa cobra? Ela morreu. Quer dizer, a aflição, que era pouca, pequena, comum, se feriu, né? Vamos procurar uma coisa ali, né? Não é ela, estou falando nós aqui, porque não sei vocês, mas de vez em quando eu sou cobra. Então, em vez de organizar ali aquela feridinha, né? A sensibilidade, a flor da pele, ó, enrola ali mais no serrote. E você vai se enrolando, você vai se ferindo, você vai se matando. Então, muitas vezes, as aflições são exatamente por causa da nossa sensibilidade exacerbada. Aí a gente tem que olhar no espelho e dizer, tem misericórdia, Senhor, dessa criatura, né? Porque ainda se enrola no serrote da vida. Mas a maioria é por conta do que nós estamos criando agora, né? E a gente vê aí. Às vezes a gente cria por disputas desnecessárias. Pisamos nas pessoas por posição social, posição financeira, passamos por cima de todo mundo feito um trem, né? Brigamos por causa de dinheiro, por causa de herança. Ainda ontem falávamos aqui sobre o avarento, que muitas pessoas que chegam no final da vida, é muito difícil dizerem assim, ai, como eu sinto tanto não ter comprado aquela Ferrari vermelha, ai, aquele iate maravilhoso, mas normalmente as pessoas costumam dizer, eu lamento tanto não ter tido tempo para não ter aproveitado o tempo com minha família, com meus filhos, meu jardim, minha música, meus amigos. Sempre a lamentação é dessa natureza, né? Porque nós ainda estamos, apesar de sermos espíritos imortais, nos reconhecermos como tal. É muito complicado ainda para nós.
Por isso que a gente está aqui, gente. Por isso que a gente está ouvindo Jesus, né? Por isso que a gente está ouvindo falar sobre aflição, que é para ver se em algum momento a ficha cai. Preciso melhorar a minha fala, que esse negócio de ficha cai, nem todo mundo entende o que é a ficha cair, né? Porque muita gente aqui já não sabe mais o que é um orelhão, né, gente? Como é que a gente fala hoje, modernamente falando? Descer o file, download, alguma coisa assim, né? Então vamos dar o download, né? Quando dá o download, caiu ali, né? Entrou, abriu no computador. Preciso melhorar a minha fala, realmente estou demonstrando a minha idade. É a minha aflição diante da modernidade. Muitas vezes a aflição vem pela nossa intolerância religiosa. E a gente tem visto muito isso hoje. É o império do eu, é eu saber mais, é a minha ser melhor do que a sua. E a gente entra em disputas desnecessárias que nos causam aflições, afastamento, enfraquecimento dos nossos relacionamentos. Muitas vezes as aflições, isso é colocado pelo Evangelho nesse capítulo, por disputas entre pais e filhos, às vezes o pai que joga a mãe contra o filho, às vezes o filho que não entende o posicionamento do pai, porque tudo falta uma certa amorosidade, um certo entendimento de pessoas e de momentos. A gente vê pessoas disputando por partido político, amizades indo abaixo. Por quê? As aflições, muitas vezes, não estão lá no passado, não. A gente está criando aqui agora. É neste momento. E nós estamos sempre aqui na Casa Espírita exatamente procurando minorar as dores que essas aflições trouxeram para nós, ou que nós trouxemos inadvertidamente. Ainda quando as pessoas nos trazem, porque às vezes eu tinha uma fala que eu dizia sempre assim, eu sou uma pessoa que não tem muito problema, eu tenho um problema que o outro traz. Eu dizia, peraí, o outro traz? Não, o outro não traz. Eu atraí de uma certa forma, né? Porque a gente já sabe que o universo nem conspira nem a favor nem contra. Ele responde à vibração. Então, ainda quando é o outro que traz a ingratidão, a chateação, qualquer situação difícil, a gente tem que entender que ele também está tão perdido como nós. E a gente tem que parar e pensar assim, que bom que não foi eu, que foi ele. Porque, pelo menos, essa dificuldade eu não enfrento mais de causar, mas ele não entendeu ainda. Então, a proposta do Evangelho é exatamente essa. É uma outra visão diante das aflições, diante do comportamento nosso e do outro. Por isso que Jesus está aí repetindo há 2019 anos. E ainda a gente sabe que muitos 1000 anos virão para a gente poder compreender isso na totalidade. Então, muitas vezes é muito fácil para a gente jogar a culpa no outro, né? Veio de lá a aflição. Foi o outro que trouxe. Se trouxe aquele momento, eu estava precisando vivenciar. Eu me lembro que eu passava por uma dificuldade e o Adenal estava na casa. E eu disse assim, ai, Adenal, eu não mereço isso. Ele disse, merece. Eu mereço isso, merece. Veja aí, você está sofrendo, a pessoa dizer que você merece, diga aí. Não é uma pessoa que você acha que é uma pessoa que estudou, né, que vai dizer uma palavra de alento ali para você. Ele diz, você merece tudo isso. Quase que eu dava nele. Ele disse, Cléa, você não merece porque você é uma pessoa ruim, não. Você merece a oportunidade do aprendizado que essa situação está lhe trazendo. Pior para quem fez. Olha como isso dá uma leveza na gente, né? Tipo, puxa vida, eu não tinha pensado nisso antes. Pior para quem fez. Mais cego está quem fez. Mais em dor está quem está causando isso em você. Compete a você aceitar esse merecimento de aprendizado. Eu atraí. Ele não disse isso não, né? Mas eu atraí. E entender o seu momento e também o momento do outro. Então, o Evangelho vai dizer, o homem é assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, porque é sempre o outro, né? Sempre Deus que mandou para mim, é o vizinho, né? Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a previdência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é a sua própria incúria. É a forma de nos comportarmos. É a forma de reagirmos. Então, sem força, né, para mudar aquilo ali, vai dizer, eu não merecia isso. Eu merecia? Não, eu não merecia. Quem é que em sofrimento vai dizer que merece aquilo? A vida injusta comigo, nunca lhe ocorrendo, porém, que o seu jeito de ser é que materializa pessoas e situações à sua volta. Ô, gente, eu vou te contar, não é fácil você ler um negócio desse, não. Porque é muito mais fácil a gente culpar o outro.
É muito mais fácil a gente culpar a casa espírita, o palestrante, o marido, a mulher e os filhos, do que a gente dizer assim, puxa, eu tenho participação naquilo, né? Eu estou causando, não é o outro. É muito mais fácil a gente jogar lá para o outro, né? Para Deus e para quem quer que seja, né? Então, o que nos resta, se não a gente entender que as aflições nós criamos agora, nós criamos no passado, entender que nós estamos aqui para poder nos reajustar diante dessas lições mal feitas no passado, entender que este momento é presente divino para nós e aproveitar a situação. Então, a gente precisa ter um outro olho, outro olhar, outros olhos. Veja esse quadrinho que eu gosto muito. O cara diz assim, por que ninguém sentou do meu lado? Será que tem algo de errado comigo? Ele logo, é comigo. Aí o outro veio dizer assim, ninguém sentou do meu lado, oba, mais espaço. Quer dizer, é a forma com que se olha a situação. Guardando as devidas proporções, às vezes ele é uma pessoa que é muito solitária, às vezes ele tem trauma, mas olha como a gente pode mudar uma situação de ruim para melhor. Pô, não sentou ninguém aqui, não, ótimo. Eu já acho maravilhoso. Se eu puder deitar ali, eu já acho maravilhoso, né? Nem sentar. Mas o outro vai ficar achando que é porque ninguém gosta, que é porque ninguém... Não, vamos mudar o olhar diante das nossas aflições, das nossas dores, para que fique mais leve. Porque, olha, ninguém reencarna para sofrer, ninguém reencarna para ser escravo de nada. Nós reencarnamos para aprender. Por isso que a gente tem que ser um pouco mais amoroso com as nossas dores, com as nossas quedas, e ter outro olhar lançado sobre tudo isso. E no mundo maior, eu gosto muito desse livro. A Cipriana vai dizer assim, muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência, com que acendem a luz para vencer as próprias trevas. Paciência para acender a luz nas trevas. Ao passo que outros deles traem pedras e acúleos de revolta com que se despenham nas sombras dos precipícios. Então, gente, se eu sou o autor, eu também posso ser o autor da minha cura. Eu devo ser. Então, quando a gente se vê diante de uma aflição, de algo que nos traz tanta dor, eu sei que não é tão simples, mas a gente tem que parar e pensar assim, puxa vida, como é que eu vou lidar com isso? Isso está trazendo o quê para mim? Qual é a mensagem que isso está me dizendo? Né? A casa que vocês foram, na época, vocês foram testemunhas, que eu caí e quebrei um pé, mas 3 anos depois eu caí e quebrei outro. Falei, peraí, vai quebrar mais o quê? O que vai quebrar mais o quê? Parei. O que isso quer dizer para mim? Eu estou andando muito ligeiro? Eu estou correndo muito? É só fisicamente ou aqui? Então, tem uma hora que a gente tem que... Tá, eu estou sofrendo. Quando eu caí mesmo na segunda vez, eu vou sofrer aqui, eu vou chorar um bocado, mas eu vou entender isso aqui. E a gente muda. E eu me lembro que a Alexandra me dizia assim, você abraça assim, olha, vai lá embaixo, dá um abraço em você, assim, acolhe sua dor. Nossa, aquilo foi maravilhoso. Sou eu me abraçando e acolhendo minha dor e cuidando de mim e pensando, para que aquilo veio até mim, para que aquilo chegou, como eu devo enfrentar aquilo e que patamar eu devo alcançar com aquela dor que chegou até mim. E, às vezes, a dor chega porque a gente realmente só vai no cutucão. Não devia, né? Olha, Lucinha, mãe de Cazuza. Né? Lucinha passou por uma dor terrível, mas era uma mulher, ela mesma conta, extremamente egoísta. Era uma mulher que nunca se importava com ninguém. O mais importante era o filho foi embora. Desencarna Cazuza, que era a projeção de tudo desta mulher. Essa mulher ficou desesperada. O que Lucinha fez? Lucinha acordou. Lembra do despertador? Lucinha acordou. Viva Cazuza, a Fundação Viva Cazuza abarca 200 crianças com AIDS no Brasil e ela cuida de 200 crianças. Lucinha transformou a dor dela, o luto dela, a tristeza dela, em possibilidades de melhora para o outro. Vivenciou a dor, vivenciou o luto, mas não se postou, não se acomodou diante daquela situação e moveu. Quantas pessoas que passam tantas perdas, tantos lutos e renascem, né, e nos dão fôlego. Quantas entidades
Você pode ir que muitas vezes a raiz de tudo aquilo começou numa grande dor, numa grande dificuldade. E as pessoas souberam modificar essa aflição e trazer frutos a partir disso daí. Então, esse cara de nome complicado, que você sabe melhor do que eu, vai dizer somente a objetividade da dor através de funções educativas. A questão aí é a função educativa. É que podem explicar os fatos vivenciados pela humanidade. Então, nunca é punição. Se é merecimento, não é porque sou ruim, o merecimento é porque eu preciso passar por aquela experiência para aprender. Nunca um castigo, mas uma graça de Deus para que eu aprenda nessa encarnação. Esse é o que eu tenho que aprender através da minha aflição. E Leon Denis diz que o sofrimento é um dos meios mais poderosos na educação das almas. Porque, às vezes, a gente só acorda mesmo, a maioria de nós. Seria tão bom que a gente não precisasse, mas ainda a maioria de nós precisa disso aí, né? Pois desenvolve a sensibilidade que já é por si mesmo um acréscimo de vida. Por vezes é uma forma de justiça corretiva aos nossos atos anteriores e longínquos. E, às vezes, quando a dor bate na nossa porta, a gente passa a entender do vizinho. Tem uma irmã que ela tem um problema sério de bipolaridade. Enquanto nós não sabíamos o que era bipolaridade, a gente sempre, o vizinho tinha, nas redondezas, a gente achava um absurdo. É porque foi mal educado. É porque a pessoa não, o pai não foi duro, não teve. É porque é muito mimada, é muito aquilo. Mas quando chegou dentro da nossa casa, conviver com uma pessoa que tem uma bipolaridade muito agressiva, a gente entendeu através daquela dor, a dificuldade, a dor do outro. Então, às vezes, a dor funciona também para isso, para que a gente possa nos humanizar e olharmos a do outro como se fosse a nossa. No fundo, é aquilo que Jesus sempre nos ensinou. E Joana diz assim, olha, não sofrer é uma pretensão utópica no atual estágio da evolução da humanidade. Uma pretensão utópica, não tem como. No entanto, é bom que ela dá uma pauladinha assim, depois ela dá uma manciada, né? No entanto, muitos sofrimentos podem ser modificados se as pessoas compreenderem por que eles existem e alterarem a sua conduta diante deles. Não é só compreender, é alterar a conduta. Então, nós já compreendemos. Olha que maravilha! Eu trouxe aí os 5 pilares. Por que nós estamos sofrendo? É injustiça de Deus? Não. É a oportunidade. Reencarnamos para evoluir, entendemos o sofrimento e alterarem a conduta diante deles. Porque se a gente não alterar a conduta diante deles, nós vamos sofrer mais. Olha a cobra. Olha a cobra que não foi convertida. Se fosse convertida, não estava assim, né? Já tinha entendido, opa, esse arranhão é nessa encarnação, não vou criar outro problema para mim e para a próxima. Não. Se enroscou mais, né? Dispondo-se à renovação, pois a felicidade, olha que maravilha, não é ausência de dor, mas a perfeita compreensão de sua finalidade. Gente, é de chorar quando a gente lê um negócio desse. É o corretor de texto que Joana está nos trazendo. Não tem como a gente não passar por essas dificuldades, essas situações. Mas vamos entender, vamos procurar entender, vamos procurar compreender e vamos modificar o nosso comportamento. Porque se reclamação resolvesse, eu estava ali com um pacote de papel toalha sequinho do meu lado. Não adiantou reclamar. Piorou a situação, né? E aí, a gente vai entendendo que o reino de Deus está dentro. Eu ando apaixonada por isso. Eu acho que toda palestra minha tem que ter isso, o reino de Deus está dentro de vós. Porque a gente fica procurando lá fora o que é aqui dentro. Porque quando eu sou mansa, quando eu sou paciente, quando eu sou compreensiva, quando eu sou amorosa, eu tenho calmaria interior. Então o reino está aqui. Jesus só vem dizendo, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, os que choram porque serão consolados, para que a gente acorde para essa realidade e perceba que quando toda essa mudança vai acontecer no nosso íntimo, o reino vem à tona. E não é à toa que vem o Espiritismo e vai lá ao Santo Agostinho nos dizer, conhece-te a ti mesmo. Está aí. Procura, traz de dentro, abarca o conhecimento para que isso venha a florescer, que isso venha a aflorar de uma forma suave.
Mas eu não posso terminar a palestra sem dar uma dica, uma sugestão. E eu tinha mandado a palestra para a Marisa. Quando foi ontem, eu digo, Marisa, na palestra tem um quadro repetido. Não bota no ar, não. Aí eu falei, mas aí eu vou tirar esse quadro aqui, eu já repeti esse quadro, vou botar o que nesse quadro? Aí eu disse, mano, me dá uma coisinha tua aí para eu fechar essa palestra minha. Aí ele veio, trouxe para mim umas sugestões eficazes. Para enfrentarmos as nossas aflições, ele diz assim, se tem fé, amigo, aprende a orar nas situações difíceis. Olha que maravilha. Porque primeiro a gente esbraveja, a gente amaldiçoa, a gente culpa, a gente xinga, depois a gente vai orar. A primeira coisa que ele coloca ali, aprende a orar diante das aflições. A oração é conexão. Conexão a gente abre. Conexão a gente vibra, lança. Vai vir. Aí ele diz, se a inquietação te bate à porta, busca a prece e medita. Opa, não é só orar. É orar e meditar. Complicado para mim o negócio dele. Meditar é complicado, mas tudo bem. Eu já oro, né? Já é alguma coisa, né? Já oro. Humilhaste alguém, a dor que eu provoquei no outro. Solicita desculpa e corrige o erro impensado. Porque não adianta também eu magoar e ficar assim, nossa, eu magoei Antônio. Sim, e resolve o quê? Vai lá e se reconcilia com o Antônio. Olha o que ele está dizendo. Corrige o erro. Acaba com essa aflição. Credores atormentam-te, faço muitos débitos. O que eu vou fazer? Habitua-te a comer e vestir de acordo com as tuas possibilidades. Mandou segurar o bolso, o cartão, né? Vamos segurar o cartão. E paga os teus débitos com paciência. Mas paga. Te educa, controla, te disciplina e paga. O desânimo absorve o teu coração. Lembra-te que o tédio é um insulto à fraternidade humana, porque a dor e a necessidade, a tristeza e a doença, a pobreza e a morte não se acham longe de ti. Não adianta, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então vamos aprender a lidar da forma mais agradável, de uma forma mais leve. Vamos lembrar daquele cara lá cantando morto para aquele outro que não acreditava, né? Provou tudo ali de uma forma alegre, né? Eu sei que é desafio a gente enfrentar a vida, as aflições, e se lembrar disso aí. Se lembrar, colocar isso na cabeça. Essa noite, lá em casa, dormiu um menininho, que estamos fazendo babysitting com ele. E dormiu direitinho. Hoje de manhã bota uma música na televisão de um negocinho que a Moama canta o tempo todo, welcome, welcome, welcome. E a musiquinha veio uma vez, duas vezes, três vezes. E todo canto que eu ia na casa, aquele negócio daquela welcome. Mas, meu Deus, esse negócio vai sair da minha cabeça, não? Aquelas músicas que ficam o dia todo lhe acompanhando, depois eu pensei assim, já pensou, se tudo que eu falar hoje lá no centro ficar na minha cabeça assim, sempre que eu... Olha que maravilha. Mas daqui a pouco some, né? Às vezes. Fica sempre alguma coisa, né, gente? A gente, quando se propõe a fazer um estudo desse, como eu me propus, eu trouxe até escrita para não esquecer, porque a cabeça acompanha a cor dos cabelos, né? Então, eu lembrei de Paulo. Paulo fala assim, olha, que ontem eu fiz uma palestra aqui, uma amiga minha disse, eu não sabia que eu era avarenta. E você trouxe aí, eu sei que eu avarenta. Porque a gente pensa que a avareza só é dinheiro, tem outras coisas, né? Ela disse, meu Deus, eu sou avarenta. Então, hoje eu trouxe para ela, que ela está me ouvindo aí. Paulo disse assim, fulana que está me ouvindo aí. Eu não vou nem olhar para o lado que ela está, porque senão ela me mata. Né, Sandrinha? Eu não queria falar. Ainda que não é tão evoluída, chega, né? Paulo disse assim a Timóteo, Timóteo, essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Ele falando, não é Cléia, não, é Paulo. Que Cristo veio ao mundo para salvar, para livrar, para libertar os errados, os pecadores, os culpados, os incorrigíveis que a gente acha, né? Dos quais eu sou o principal.
Então, se Paulo se postava nisso, gente, diante de todas as situações que ele viveu, do contato, né, com Cristo, do encontro, ele dizia, ele veio, porque eu sou o principal, vou dizer o quê de mim? Vou botar no meu bolsinho aqui, né? Então, a palestra foi para mim, gente. Eu sou a principal que preciso de tudo isso, né? Não se preocupe não, viu, Sandrinha, que não sobrou para você hoje. Então, gente, aflitos seremos, porém, bem-aventurados quando nos resignarmos, como entendermos, compreendermos e mudarmos os nossos hábitos e atitudes. Compensação que Jesus promete aos filhos da terra só pode realizar-se na vida futura. Não adianta procurar isso aqui agora, porque não é agora, né? Sem a certeza do porvir, gente, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam um engodo. Graças a Deus que Jesus veio. Graças a Deus que o Consolador está com a gente. Graças a Deus que Kardec foi escolhido para fazer esse trabalho maravilhoso de mastigar isso para a gente trazer bem legal, para a gente colocar na cabeça, no coração e vivenciar. E Jesus vai nos dizer, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus.